Amém, queridos? O pastor João Marcos falou, não sei se foi domingo passado, não lembro o dia exato, que para uma igreja crescer, nós precisamos conquistar outras pessoas. E em cima dessa palavra que ele compartilhou antes da mensagem dele, eu comecei a pensar sobre esse assunto e comecei a trazer para mim, que no caso você vai trazer para você, e a gente vai trazer para nós, e a gente vai ver que tem alguma coisa que a gente precisa fazer para que essas pessoas novas venham para a casa de Deus, se sintam atraídas por esse trabalho que nós estamos juntos aqui fazendo para o Senhor. O texto 2 Coríntios 3, nós leremos apenas 2 versículos e a gente vai fazer uma reflexão sobre o nosso papel de sermos carta escrita do Deus vivente. Se nós não estamos atraindo, nós precisamos fazer uma revisão no nosso trabalho, na nossa cidade que é pequena. O que está acontecendo? Aonde nós precisamos fazer uma revisão. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3, você vai ficar em pé, apenas 2 versículos, por favor, e logo após você vai sentar. Só estou aguardando alguns ficarem em pé, mas é uma questão de tempo, né? Amém. O texto sagrado no versículo 2 diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Senhor, ministra ao nosso espírito essa palavra, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. O texto é simples, mas ele é forte. Ele está dizendo para nós que nós somos lidos. As pessoas leem. Elas leem o quê? O nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas decisões. E nós vivemos dias em que o mundo não quer ouvir discurso. A internet está cheia de discurso, mas não consegue ignorar uma vida, um testemunho, uma pessoa vivendo como se fosse um ET,
Porque ser um crente de verdade, um cristão de verdade, hoje você é mais ou menos um ET, tão diferente do que está a sociedade. Vivemos em uma geração que desconfia dos discursos, mas essa mesma geração, ela observa as nossas vidas. Estamos no apagar da luz de 2025. Passamos um ano bastante apertado, difícil, complicado, valores invertidos aceleradamente, onde o certo é errado, o errado é certo. O mundo pode discutir doutrinas, pode rejeitar sermões, porque tem sermão de todo quanto é tipo. Podem fechar a Bíblia, mas o mundo não pode e não consegue ignorar uma vida transformada. E não é tão fácil ser uma vida transformada. É necessário abrirmos mão, é necessário renunciarmos muita coisa que o sistema nos ensina. Mas o mundo consegue observar uma vida transformada. Não precisa você falar nada, ela observa aquela vida transformada. Paulo afirma algo tremendo: você não são apenas leitores da palavra, vocês se tornaram a palavra em forma de vida. A pergunta não é o que você diz que crê. A pergunta é o que as pessoas leem quando olham para você. Qual é a leitura que as pessoas estão fazendo quando elas olham para você? As pessoas podem fechar a Bíblia, mas elas não conseguem fechar os olhos para o meu e seu testemunho. A pergunta é: como está o seu testemunho fora da igreja? Porque sermos cristãos aqui dentro é muito fácil. O apóstolo Paulo faz uma declaração profunda. Ele diz: vocês são cartas. Nós não somos panfletos. Nós não somos outdoor. Nós somos cartas. Alguém está olhando para nós. Cartas são lidas com atenção. Cartas carregam intenção. Carta
cartas, revelam o coração de quem escreveu. Como tem sido a sua escrita? A pergunta não é se você é uma carta, você já é. A pergunta é: o que as pessoas estão lendo quando olham para você? Em palavras, em atitude, em ações. O texto está dizendo que nós somos carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Como os ímpios têm lido Cristo através da sua pessoa. Não escrita com tinta, mas com o Espírito. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente. Quem vive dentro de nós é o Espírito do Deus vivente. E o Espírito do Deus vivente, Ele quer falar, Ele quer nos usar, Ele quer nos moldar. No Antigo Testamento, Deus escreveu a lei em tábuas de pedra. Era santa, era perfeita, mas era externa. Ela mostrava o que era certo, mas não dava poder para viver o que era certo. Agora em Cristo, Deus não escreve mais fora, Deus escreve dentro. Tirei-lhe de vós o coração de pedra. Religião tenta mudar comportamento. O Espírito Santo muda o coração. Deus não está interessado em maquiagem espiritual, máscara. Deus está interessado em transformação verdadeira. Você não é cristão porque tenta parecer cristão. Você é cristão porque foi escrito por Deus por dentro. E se nós fomos escritos por Deus por dentro, volta a palavra do pastor João de domingo passado, que me chamou para esta mensagem. Uma igreja precisa crescer, precisa multiplicar. Se nós somos carta escrita por dentro, se o Espírito Santo está dentro, ele diz aqui em Mateus, no seu capítulo 28, versículo 18, Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está conosco. Sua palavra diz que Ele está. Sua palavra diz que nós somos carta viva, não escrita com tinta. Toda a orientação que nós precisamos está dentro de nós. E nós estamos sabendo pela palavra que nós precisamos ganhar outros. Quantos amigos, parentes, filhos, namorados, namoradas que estão indo para o inferno e nós não temos coragem de confrontar e de falar sobre o Evangelho, porque queremos viver uma vida de paz, mesmo sabendo que eles estão sem a salvação. Não quero fazer juízo. Deus não mandou nós fazer juízo de ninguém. Deus mandou nós pregar o Evangelho, ensinar o caminho da verdade. Nós precisamos entender, carta viva, que está um calor muito grande aqui dentro da igreja, mesmo com todos os ventiladores ligados, está quente demais. Mas segundo a mesma Bíblia, o que está quente demais aqui não é nada comparado com a eternidade sem Deus, que é um lago de fogo, enxofre eterno. Nós que somos carta viva, precisamos estar consciente que nós precisamos, em amor, levar as pessoas a entender a responsabilidade nossa. Elas olham para nós, fulano é crente, beleza. Mas além delas olharem para nós e ver que você é um cristão, elas precisam perceber que além de você ser um cristão, você tem algo para oferecer para ela, porque o Espírito Santo está dentro de você. E se Ele está dentro de você, Ele é que vai confrontar em amor aquela pessoa. Talvez leve meses, talvez leve anos, talvez não é nada da noite para o dia, mas vai acontecer. O que nós precisamos entender, que a carta de Cristo não de si mesmo, nós somos carta de Cristo, não de nós mesmos. Nós precisamos entender, nós somos a manifestação de Cristo. Paulo não disse carta da igreja, Paulo não disse carta do ministério da Igreja Evangélica Vida, ele não disse carta de uma denominação, ele disse carta de Cristo. E isso nos confronta, porque o mundo não está lendo o que você posta na rede social. Aliás, tem bilhões de postagens. O mundo está lendo como você se comporta fisicamente no dia a dia. Não está lendo sua Bíblia aberta, ele está lendo sua Bíblia viva, que é você. Como você responde quando é ferido por alguém? Como você age quando ninguém está vendo? Como você fala quando poderia ferir de volta? Toma lá da cá.
O apóstolo Paulo diz em Gálatas que já não sou eu quem vive. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos rever. O YouTube está lotado de vídeos de apenas 7 minutos, que é cortado, é claro, da paixão de Cristo. A gente precisa ir ali e dar uma olhadinha no escravo, naquele momento sofrido, para trazer à memória o que ele pagou por nós. Porque nós estamos achando que estamos apertados, que estamos sofrendo, que estamos massacrados, que estamos rejeitados. Nós estamos cheios de alta comiseração. Mas quando nós entendermos, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, a conversa é outra. Quando Cristo vive em nós, nossa vida se torna uma mensagem ambulante do Evangelho. Guarda isso. Vou repetir para você muito forte. Quando Cristo vive em mim, eu me torno uma mensagem ambulante do Evangelho. Eu estou trabalhando e as pessoas estão percebendo, se eu falar uma única palavra, que eu sou diferente. O texto diz: conhecida e lida por todos os homens. Todos leem. A sua casa lê você, o seu cônjuge lê você, seus filhos lê você, seus colegas de trabalho, importantíssimo isso, lê você. Até quem te critica está lendo você. Mateus 5,16 diz: assim brilhe a vossa luz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Irmão, depende da luta, da dificuldade, da angústia da alma. Nós estamos vivendo dias difíceis, já falamos isso, o pastor João já falou agora há pouco. Nós falamos aqui na escola de treinamento. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas as pessoas vêm para nós, que somos carta viva, olhando para nós com esperança, com expectativa, que a gente tem algo para falar para eles terem algo para se apegar, e a nossa luz brilhando, independente das circunstâncias, porque você que é um cristão fiel, você não vai chegar lá no Lincoln King, no Pídio, no Multishow e vai falar: eu sou um cristão fiel, me vende a carne mais barato. Nós estamos passando pela mesma dificuldade do ímpio. A correção é para todos. O trabalhar de Deus não tem acepção. A diferença é que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nós somos carta viva. Então nós entendemos que apesar da coisa estar amassando, estar espremendo, estar difícil, nós estamos em pé, porque vivemos pela fé. O pastor João falou hoje de manhã na escola de treinamento: 5 pães e 2 peixes. Manda a turma sentar.
milhares. 5 pães e 2 peixes, o que vai dar para essa multidão? A Bíblia diz que sobrou 12 cestos. Nós andamos pela fé mesmo, confiando na misericórdia, na graça do Senhor, mas nós temos que ter a ação. Qual é a nossa ação? A fé de acreditar que, independente de tudo que nós estamos vivendo e que está escrito que vai acontecer, que a economia vai acontecer, que a economia é mundial, não interessa, quem cuida de você e de mim é Deus. Poucos falam aleluia, que desânimo, hein? Quem cuida de nós é Deus. Melhorou. Você não pode ficar com a circunstância. Você tem que acreditar na promessa de Deus, que é Deus que está dirigindo a história. Ele entrou na história através de uma mulher. Nasceu, cresceu, nos doutrinou, nos ensinou, voltou para o Pai e disse: daqui a pouco eu estou de volta. E a volta dele está perto. E ele vai voltar para buscar um povo fiel. E nós precisamos entender isso. Deus está na história. Quem brilha na luz não discute, não grita, ele simplesmente brilha, ela simplesmente brilha. E quando a luz brilha, as trevas não precisam ser atacadas, elas simplesmente têm que recuar. Mas elas só vão recuar se a nossa luz estiver brilhando. Ela é escrita no coração, não é na aparência. Deus não escreve em palco, igreja. Deus escreve no coração. Deus não está interessado em performance. Deus está interessado em verdade, em integridade, em pessoas que querem um relacionamento íntimo com Ele, como Davi sempre quis. Davi teve sua falha, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que pensar como Davi e não ficarmos presos às dificuldades que tem nos aprisionado e nos tirado da alegria da salvação, alegria de vir na casa de Deus, alegria de estarmos em comunhão. Cuidado com a fé de domingo. Cuidado com o discurso bonito sem vida rendida. Aparência sem intimidade. Cuidado. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque quando Deus muda o nosso coração, o meu, o seu coração, Deus muda palavras, Deus muda decisões, Deus muda destino. Você pode bater palma para o Senhor?
a responsabilidade de sermos carta viva. É conduzirmos alguém para Cristo, ou afastar alguém de Cristo. Isso não é condenação, é responsabilidade nossa. Podemos conduzir alguém a Cristo e podemos afastar alguém de Cristo. Essa responsabilidade é nossa, não é de anjo, é nossa. E nós temos o caminho está aqui, está aí na sua mão, no celular ou numa Bíblia de papel. Segunda Coríntios 2,15 diz que porque somos o bom perfume de Cristo. Que perfume você tem sido? Alguns sentirão cheiro de vida, mas outros podem sentir cheiro de morte. Mas em ambos os casos, Cristo será percebido. Você não escolhe você não escolhe se será lido. Você escolhe o que está escrito. A lei foi escrita em tábuas de pedras, externa, visível, mas incapaz de transformar coração. Agora Cristo, Deus não escreve fora, Ele escreve dentro. O mundo não está lendo a sua opinião, não está lendo o seu cargo, não está lendo o seu título espiritual. Ele está lendo o seu caráter quando ninguém vê. O mundo está lendo a sua reação sob pressão, sua linguagem quando é ferido, sua postura quando poderia revidar. E para que isso aconteça, eu tenho que ter na minha memória: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Note que Paulo não disse alguns leem, ele disse todos leem. Família lê, vizinhos lê o meu comportamento, com certeza vê também o seu comportamento. Colega de trabalho lê o seu comportamento. Às vezes não te fala nada, só lê. Nossos filhos lê nosso comportamento. As pessoas podem não aceitar a Bíblia, mas elas aceitam observar a sua vida. A luz não é barulho, a luz apenas brilha e ela expõe o que está ao seu redor. Jeremias 31:33 diz: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Nós já temos isso hoje cumprido, essa palavra. Talvez Deus queira hoje reescrever algumas linhas na sua história e apagar outras. Vamos ficar em pé?
Talvez você está aqui nesse último culto de domingo, né? Que ainda tem o de quarta-feira. Talvez você não venha. E você quer escrever uma nova história. Você quer ser uma carta escrita, onde as pessoas olham para você sem palavra e vê que você é diferente. Você não quer entrar 2026 como foi 2025. Carta viva. Quero convidar você a sair do teu lugar. Serei rápido. Uma oração de 1 minuto. E orar por você que deseja ser essa carta viva, diferente. Não quer deixar ficar como estava. Deixar passar. Entrar o ano novo na mesma situação que foi 2025. Venha para o altar, fale com o Senhor. Você quer ser uma carta nova? Você que já chegou no altar, você que está vindo, pode ir orando. Coloque-se isso diante do Senhor. É você e Deus. É você e o Senhor. Peça ao Senhor que traga esta mudança no seu coração. Eu pedi ao pastor João Marcos, não é com óleo não, só impor as mãos sobre a cabeça de todos eles que estão orando aqui no altar. O Senhor impõe as mãos, declarando, profetizando sobre a vida deles, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos ser a mesma coisa, vivendo a religião, vivendo a mesmice, não vivendo a mudança. Por favor, ó Deus, nós pedimos ao Senhor neste momento. É o último culto do ano de 2025 no domingo, e nós estamos pedindo, Senhor, eu estou aqui no altar na responsabilidade de trazer a palavra, mas eu quero dizer para o Senhor que eu sou o primeiro a clamar isso para o Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Muda a minha história. Muda esse ministério. Levanta, Senhor, cooperadores, auxiliares. Levanta a pessoa para, Senhor, envolver e ajudar esta obra que o Senhor nos chamou. Deus, nós colocamos diante do Senhor neste momento cada uma dessas vidas que se colocaram diante do Senhor. Os demais que ficaram nos bancos, nós também apresentamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor alcance cada um deles. Toda a igreja seja alcançado com essa visão de sermos carta escrita viva do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Podem voltar para os seus lugares, já estamos quase encerrando. Você sentou? Vamos ficar em pé para a bênção final, já estamos encerrando. Olha para o seu irmão do lado e diz para ele: foi muito bom cultuar com você. Fala para ele: você é carta viva. Não se esqueça que você é carta viva. Repete para ele.
Amém. Estenda suas mãos para frente. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga...